milionário voltou para casa fingindo estar pobre. Disse que tinha perdido tudo. Ele queria apenas uma coisa: testar a própria família e ver como eles iriam reagir. Mas a atitude que eles tiveram o chocou, e ninguém ali estava preparado para o que viria depois. Joaquim Duarte construiu a própria vida com a mesma lógica com que fechava contratos: silêncio, controle e resultado. Aos 55 anos, era conhecido por não levantar a voz, não explicar demais e nunca demonstrar dúvida. Dentro de casa, mantinha o mesmo padrão. Tudo funcionava. As contas estavam pagas, a mesa farta, a casa impecável. E ainda assim, algo sempre pareceu errado. Cecília, sua esposa, circulava pelos cômodos como quem ocupa um espaço que não lhe pertence de verdade. Elegante, contida, sempre bem vestida, mantinha com Joaquim uma relação baseada mais em aparência do que em afeto. Não brigavam, não se provocavam, apenas coexistiam, sustentados por um conforto que nunca precisou ser discutido. O filho mais velho, Ricardo, tratava a casa como extensão natural dos privilégios que herdara sem nunca ter precisado conquistar. Falava alto, opinava sobre tudo e jamais perguntava se podia. Camila, a nora, sorria nos momentos certos, media cada palavra e sabia exatamente quando elogiar o sogro, sempre em público. Laura, a filha mais nova, mantinha distância emocional. Falava pouco com o pai, carregando um ressentimento antigo que nunca teve coragem de nomear. E Dona Elza, a sogra, observava tudo com seu desprezo velado, soltando comentários secos, sempre no limite entre o aceitável e o ofensivo. A única presença que não pesava era Sofia. A neta adolescente de 15 anos andava pela casa com discrição. Não exigia nada, não pedia favores, tratava Joaquim com naturalidade, como se ele fosse apenas o avô, não o dono de tudo. Naquela noite, Joaquim chegou mais cedo do que o habitual. Não avisou, não fez barulho. Apenas entrou pela porta lateral, largou o paletó sobre a poltrona e seguiu pelo corredor. Foi então que ouviu vozes vindas da sala de jantar. Não era uma discussão, e isso foi o que mais doeu. Ricardo falava em tom baixo, como quem calcula. Camila completava frases. Cecília concordava em silêncio. Dona Elza opinava sem pudor. Laura apenas escutava. A gente precisa se organizar, dizia Ricardo. Essas coisas não podem ficar soltas. Principalmente os imóveis, acrescentou Camila. Já viu como está o mercado? É melhor pensar nisso agora do que depois, disse Dona Elza com frieza. Ninguém vive para sempre. Joaquim parou no meio do corredor. Não respirou fundo. Não se moveu, apenas escutou. E se ele resolver mudar algo no testamento? Perguntou Laura sem emoção. Por isso mesmo, respondeu Ricardo. Tem que ficar tudo alinhado enquanto ele ainda está bem. A palavra não dita ecoou mais alto do que qualquer ofensa. Ainda está vivo. Joaquim sentiu algo se quebrar. Não de forma explosiva, mas definitiva. Não era raiva, era constatação. Nenhuma menção a ele como marido, pai ou avô, apenas como patrimônio em risco. Ele recuou um passo, silencioso como tinha chegado. Subiu para o quarto, fechou a porta e sentou-se na beira da cama. Cecília entrou minutos depois, fingindo naturalidade. Chegou cedo, comentou sem estranheza. Cheguei, respondeu ele. Ela não perguntou por quê. Não perguntou como ele estava, apenas seguiu com a rotina. Naquela noite, Joaquim quase não dormiu. Não por insônia, mas por clareza. Pela primeira vez, percebeu que sempre pagou por tudo, inclusive pelo respeito. E decidiu que precisava saber quem estaria ali quando não houvesse mais nada a oferecer. Nos dias seguintes, observou cada gesto, cada palavra, cada olhar. O filho que pedia, a nora que sugeria, a esposa que se calava, a sogra que julgava e a neta que simplesmente ficava ao seu lado sem pedir explicações.
Foi então que Joaquim Duarte tomou a decisão mais fria e consciente de toda a sua vida. Ele desapareceria, não como fuga, como teste. E quando voltasse, não seria mais o homem que sempre pagou por tudo. Seria apenas alguém querendo saber se ainda havia lugar para ele naquela casa. Joaquim não anunciou nada, não fez reunião, não pediu opinião. Agiu como sempre agiu quando precisava tomar decisões importantes, em silêncio. Na manhã seguinte, à conversa que ouvira no corredor, levantou no horário habitual, tomou café sem pressa e saiu de casa como se fosse para mais um dia comum. Cecília mal levantou os olhos do celular. Ricardo já estava falando alto ao telefone. Camila comentava sobre uma viagem que queria fazer. Laura não apareceu para o café. Sofia foi a única a se despedir. "Volta cedo, vô", disse ela. Simples. Joaquim assentiu com a cabeça. Aquele gesto ficou guardado. Ao longo da semana, ele começou a executar o plano com precisão. Não havia improviso. Joaquim não era um homem impulsivo. Cada passo tinha sido pensado para parecer real, assustadoramente real. Primeiro, reduziu o fluxo de dinheiro visível. Cartões começaram a falhar por erro do sistema. Transferências deixaram de cair. Pagamentos automáticos foram cancelados. Nada abrupto, apenas o suficiente para gerar estranhamento. Cecília percebeu antes de todos. "Joaquim, o cartão do mercado não passou ontem", comentou num tom que misturava surpresa e incômodo. "Deve ser o banco", respondeu ele seco. "Resolvo depois." Depois nunca vinha. Ricardo foi o segundo a notar. Tentou pagar algo com um dos cartões vinculados ao pai e recebeu a negativa diante de outras pessoas. Voltou para casa irritado. "O que está acontecendo?" questionou sem rodeios. "Isso é constrangedor." "Problemas", respondeu Joaquim. "Acontece." Camila passou a observar mais. Laura se fechou ainda mais. Dona Elza não disfarçou o desprezo. "Homem que perde o controle do dinheiro perde o respeito", disse certa tarde, como se fosse uma verdade universal. Joaquim ouviu, não reagiu. Na semana seguinte, ele deixou a casa. Disse que precisava resolver assuntos. Não explicou quais, não deu prazo. Apenas pegou uma mala pequena, roupas simples e saiu. Ninguém tentou impedir. Ninguém perguntou para onde ia. Cecília apenas perguntou: "Vai demorar?" "Não sei", respondeu ele. E foi a resposta mais honesta que dera em anos. Durante as semanas em que esteve fora, Joaquim viveu de forma quase invisível. Hospedou-se em lugares modestos, usou roupas comuns, andou a pé, observou pessoas que nunca o reconheceriam. Pela primeira vez em décadas, não era tratado como alguém importante. E, estranhamente, aquilo não o incomodou. O que o inquietava era o silêncio da família. Nenhuma ligação para saber se estava bem, nenhuma mensagem de preocupação, apenas cobranças esporádicas, sempre indiretas. "A gente precisa conversar quando você voltar", disse Cecília certa noite ao telefone. "As coisas não estão fáceis aqui." Coisas significava dinheiro, nunca ele. Ricardo foi mais direto. "Você precisa resolver logo essa situação. Está atrapalhando todo mundo. A única ligação diferente veio de Sofia." "Você está comendo direito?" perguntou ela preocupada. "Está dormindo bem?" Joaquim fechou os olhos ao ouvir a voz da neta. "Estou sim", respondeu. "Não se preocupe." "Volta logo", disse ela. "A casa está estranha sem você." Ele desligou com a certeza que já começava a doer. O teste estava funcionando. Depois de quase um mês, Joaquim decidiu voltar. Não avisou, não se preparou. Apenas entrou em casa com a mala pequena e roupas simples. O silêncio que se formou foi imediato. Cecília o olhou de cima a baixo. Ricardo franziu o senho. Camila forçou um sorriso. Dona Elza fez questão de suspirar alto. "E então?" perguntou Ricardo. "Resolveu?" Joaquim pousou a mala no chão. "Não", respondeu. "Perdi tudo."
A palavra caiu pesada no ambiente. Ninguém se aproximou. Ninguém o abraçou. Ninguém perguntou como ele estava. Apenas trocaram olhares. E naquele instante, Joaquim Duarte entendeu que o verdadeiro teste não estava no que viria depois. Estava naquele silêncio inicial. Porque ali, antes de qualquer humilhação, antes de qualquer palavra dura, ele já não era mais visto como pai, marido ou avô. Era apenas um problema que tinha voltado para casa. Joaquim passou a primeira noite de volta como um hóspede indesejado. Dormiu no quarto que sempre fora seu, mas nada ali parecia realmente lhe pertencer mais. O silêncio era diferente. Não era descanso, era afastamento. Cecília deitou-se ao lado dele sem dizer uma palavra. Virou de costas como quem cumpre um protocolo antigo, não um gesto de intimidade. Na manhã seguinte, Joaquim acordou cedo, hábito de uma vida inteira. Levantou devagar, vestiu uma camisa simples e foi para a cozinha. O cheiro de café estava no ar, mas não para ele. Ricardo ocupava a mesa principal falando ao telefone, irritado. Camila organizava papéis e reclamava do atraso de uma conta. Dona Elza comentava algo sobre preços altos e falta de planejamento. Ninguém interrompeu a conversa quando Joaquim entrou. Ele serviu o próprio café. O açúcar acabou, comentou Dona Elza, sem olhar para ele. Precisa comprar hoje. Joaquim assentiu com a cabeça. Depois vejo isso. Ricardo desligou o telefone com força. Depois, repetiu, rindo sem humor. Você não pode mais deixar tudo para depois, pai. As coisas mudaram. Joaquim o encarou por alguns segundos. Não havia agressividade no olhar. Apenas atenção. Eu sei, respondeu. A resposta curta pareceu incomodar mais do que qualquer discussão. Laura entrou na cozinha logo depois. Passou por Joaquim sem cumprimentá-lo. Pegou uma xícara, serviu café e encostou-se na pia. Você vai ficar quanto tempo? Perguntou sem rodeios. Cecília ergueu o olhar rapidamente, como se aquela pergunta fosse inconveniente, mas não interveio. Não sei, respondeu Joaquim, pela segunda vez naquela semana. É bom saber, murmurou Laura. Pra gente se organizar. Organizar. A palavra voltava a aparecer com frequência. Ao longo do dia, Joaquim sentiu a casa se ajustar à sua presença, como quem tenta acomodar um móvel velho em um espaço novo. Tudo ficava apertado, inconveniente, fora de lugar. No almoço, percebeu que as porções tinham diminuído, não por falta de comida, mas por controle. Camila comentava sobre economia. Dona Elza reclamava do desperdício. Ricardo calculava em voz alta. Com a situação do jeito que está, todo mundo precisa colaborar, disse ele olhando diretamente para o pai. Colaborar como? Perguntou Joaquim. Não gastar, respondeu Ricardo. Não pesar. A palavra ficou suspensa no ar. Cecília mexeu no prato, desconfortável. Ele só está sendo prático. Tentou justificar. A gente precisa se adaptar. Adaptar. Outra palavra que não incluía afeto. À tarde, Joaquim sentou-se na sala com um livro antigo que encontrara na estante. Leu poucas páginas. Não conseguia se concentrar. Ouvia cochichos, portas fechando, conversas interrompidas quando ele se aproximava. Sofia apareceu no meio daquilo tudo sem fazer barulho. Sentou ao lado dele no sofá, como sempre fazia. Você vai embora de novo? Perguntou em voz baixa. Por que acha isso? Devolveu ele. Porque ninguém está falando com você direito, respondeu ela simples. Parece que você está atrapalhando. Joaquim sentiu o peito apertar. Não demonstrou. Eu não vou embora agora, disse. Fica tranquila. Sofia assentiu e apoiou a cabeça no ombro dele por alguns segundos. Ninguém comentou, ninguém aprovou, ninguém impediu. No fim do dia, Ricardo chamou Cecília e Camila para conversar na cozinha. Joaquim ouviu de longe, não palavras exatas, mas o tom.
Isso não vai funcionar por muito tempo, dizia o filho. A casa tem custos. A gente não pode bancar alguém que não contribui. Alguém, não meu pai. Joaquim fechou os olhos por um instante. Naquela noite, deitado no escuro, entendeu algo que nunca tinha permitido a si mesmo admitir. O respeito que acreditava vir do caráter sempre esteve amarrado ao dinheiro. Sem ele, sobrava apenas tolerância. E mesmo assim, por pouco tempo. O teste avançava. E Joaquim Duarte começava a perceber que o choque não viria de uma explosão. Viria da frieza diária, do jeito como o amor começava a ter preço. Os dias seguintes se tornaram previsíveis de um jeito cruel. Nada era dito diretamente. Ninguém levantava a voz. A violência estava na repetição, no controle disfarçado de bom senso, no jeito como Joaquim passou a ser contado, como gasto, como presença, como peso. Na manhã de segunda-feira, Cecília deixou uma lista sobre a mesa da cozinha. Compras básicas. Ao lado, um bilhete curto. Precisamos economizar. Joaquim leu, dobrou o papel e guardou no bolso. Não comentou. Pegou a xícara e percebeu que agora usava a menor. Não por acaso. Camila organizara o armário no dia anterior. É só para facilitar, explicara. Assim ninguém exagera. Exagerar, até o café tinha limite. Ricardo passou a fazer contas em voz alta. Não porque precisava, mas porque queria que fossem ouvidas. Água, luz, internet, tudo sobe, dizia olhando para o pai. Quando alguém não contribui, pesa para os outros. Joaquim assentia. Sempre. Laura observava de longe. Às vezes parecia incomodada. Às vezes, indiferente. Nunca se colocava. O silêncio dela doía mais do que qualquer frase atravessada. Dona Elza não se preocupava em disfarçar. Na minha época, homem que não sustenta a casa procurava outro lugar. Comentou certa tarde enquanto cortava legumes. Dignidade também é saber sair. Joaquim sentiu o golpe. Não reagiu. À noite, sentou-se no quintal com Sofia. Ela fazia lição. Ele observava as mãos pequenas, segurando o lápis com cuidado. Você está mais quieto, disse ela. Sempre fui, respondeu. Não assim, insistiu. Joaquim respirou fundo. Às vezes a gente só percebe o que perdeu quando o barulho acaba. Sofia franziu a testa. Você não perdeu nada, disse. Só ficou diferente. Ele sorriu de leve. Aquela menina enxergava onde os adultos se recusavam. No jantar, as cadeiras começaram a se reorganizar. Joaquim foi empurrado, sem palavras, para a ponta da mesa. A conversa girava ao redor de viagens que foram canceladas, compras adiadas, planos suspensos. Tudo por causa dessa fase, comentou Camila, suspirando. Ninguém esperava. Cecília mexeu no prato, desconfortável. É só um momento, disse mais para si mesma do que para os outros. Ricardo não concordou. Momentos viram meses, respondeu. E meses viram problema. Joaquim levantou o olhar. Se eu estiver atrapalhando, disse com calma, posso ajudar de outro jeito. Ricardo riu, curto. Como? Perguntou. Você não tem mais como ajudar. A frase foi dita sem raiva, sem deboche, como um fato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia apertou os lábios. Cecília desviou o olhar. Laura se levantou da mesa antes do fim. Naquela noite, Joaquim entendeu que o amor naquela casa não tinha acabado. Ele apenas tinha sido precificado. E ele já não podia pagar. O teste seguia. E cada gesto tornava a resposta mais clara. Joaquim percebeu que algo tinha mudado de forma definitiva no momento em que passou a ser evitado dentro da própria casa. Não era mais apenas o olhar atravessado ou o comentário disfarçado. Era o movimento calculado, a forma como as pessoas ajustavam a rotina para não incluí-lo, como se sua presença precisasse ser administrada.
naquela manhã, acordou mais tarde do que o habitual. Não por cansaço, mas por falta de motivo. Vestiu-se devagar e foi até a cozinha. A mesa estava posta, mas incompleta. Restavam apenas migalhas, xícaras vazias e um silêncio que parecia ensaiado. Ninguém o esperara. Cecília estava sentada no sofá, mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando ele passou. "Bom dia", disse Joaquim. "Bom", respondeu ela automática. Ele serviu café para si mesmo. Notou que o pote estava quase vazio. Não comentou. Ao se sentar, ouviu a porta da frente bater. Ricardo tinha saído sem dizer nada. Ao longo do dia, Joaquim passou a ser tratado como alguém que ocupa espaço sem função. Camila organizava a casa com excesso de zelo, mudando objetos de lugar, reorganizando armários, como se estivesse preparando o ambiente para uma nova realidade. Dona Elza circulava com comentários secos, sempre carregados de indiretas. "Casa pequena não comporta todo mundo", disse ela, certa tarde, enquanto dobrava roupas. "Ainda mais quando tem gente que não contribui." Joaquim ouviu. Fingiu não ouvir. Era um absurdo aquela mulher dizer aquilo de uma casa tão grande. Laura manteve distância. Evitava cruzar com o pai. Quando cruzava, limitava-se a respostas curtas. Não havia raiva explícita, apenas afastamento, como se ele fosse uma lembrança inconveniente de algo que ela não queria enfrentar. No jantar, a tensão se tornou visível. As porções eram medidas. Camila comentava sobre preços. Ricardo falava de cortes. Cecília permanecia em silêncio, mexendo no prato. "A gente precisa ser realista", disse Ricardo finalmente. "A situação mudou. Não dá para fingir que está tudo normal." "O que você quer dizer?" perguntou Joaquim calmo. Ricardo suspirou, como quem se prepara para algo desagradável. "Quero dizer que todo mundo aqui tem responsabilidade, e hoje você não tem como assumir a sua." A frase caiu pesada. "Eu nunca deixei de assumir nada", respondeu Joaquim. "Antes", corrigiu Ricardo, "quando você podia." Camila interveio com voz mansa. "Ninguém está te acusando de nada, Joaquim. Só estamos tentando nos organizar, pensar no futuro." "Nosso futuro", completou Dona Elza. Joaquim sentiu o estômago revirar. Não era o conteúdo das palavras, era a naturalidade com que eram ditas. Sofia observava tudo em silêncio. Apertava o guardanapo com força. O olhar ia do avô para os outros, como se tentasse entender quando aquilo tinha se tornado aceitável. "Ele é nosso pai", disse ela de repente. O silêncio foi imediato. Ricardo a encarou. "Sofia, isso não é assunto para você." "É sim", respondeu ela. "Estão falando como se ele fosse um estranho." "Sofia", chamou Cecília tensa, "não se mete." A menina se calou, mas não abaixou a cabeça. Depois do jantar, Joaquim foi para o quarto. Sentou-se na cama e permaneceu ali por longos minutos. Não havia lágrimas, havia exaustão, o tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da constatação. Mais tarde, ouviu vozes na cozinha. Não precisava se esforçar para escutar. Elas não se preocupavam mais em disfarçar. "Isso não pode continuar", dizia Ricardo. "A casa não é abrigo." "Concordo", respondeu Dona Elza. "Homem precisa saber quando virou peso." "Talvez seja melhor sugerir outra solução", disse Camila. "Algo temporário." "Temporário costuma virar definitivo", retrucou Ricardo. Cecília não falou nada. Joaquim fechou os olhos. Naquela noite, Sofia entrou no quarto sem bater. Sentou-se ao lado dele. "Eles estão errados", disse, firme. "Eles estão sendo quem sempre foram", respondeu Joaquim. "Então por que dói agora?" Ele demorou a responder. "Porque agora eu parei de pagar para não ver." Sofia segurou a mão dele. "Você ainda é meu avô." Joaquim sorriu, fraco. "Eu sei." Quando ela saiu, Joaquim deitou-se no escuro. Pela primeira vez, não sentia raiva.
Sentia algo mais definitivo, clareza. Ele não era mais necessário naquela casa. Era apenas tolerado. E tolerância, ele percebeu, também tem prazo de validade. Na manhã seguinte, a decisão da família começaria a se desenhar de forma ainda mais cruel. E Joaquim já sabia que o momento do teste estava chegando ao limite. A decisão da família não veio de forma abrupta. Não houve reunião formal, nem gritos, nem acusações diretas. Veio como tudo vinha desde que Joaquim disse que perdera o dinheiro. Em frases calculadas, em silêncios estratégicos, em olhares trocados quando ele entrava no ambiente. Naquela manhã, Joaquim acordou com a casa estranhamente organizada. A mesa da cozinha estava limpa demais, as cadeiras alinhadas, o café preparado, mas ninguém sentado. Era como se estivessem esperando o momento certo. Cecília foi a primeira a falar. Joaquim, depois do almoço, precisamos conversar. Ela disse isso sem emoção, como quem avisa sobre uma conta atrasada ou um compromisso inevitável. Claro, respondeu ele. Ricardo apareceu pouco depois, acompanhado de Camila. Ambos se sentaram à mesa em silêncio. Dona Elza permaneceu em pé, encostada no balcão, braços cruzados. Laura não apareceu. Sofia entrou por último, desconfiada, sentando-se ao lado do avô. O almoço foi breve, poucas palavras. Talheres batendo no prato com cuidado excessivo. Joaquim sentia o peso do que viria, mas não tentou evitá-lo. Parte dele queria ouvir até onde iriam. Quando Cecília se levantou e fechou a porta da cozinha, o ambiente mudou. Não vamos rodear, começou Ricardo. A situação ficou insustentável. Insustentável como? Perguntou Joaquim. Ricardo respirou fundo, como se estivesse sendo injustiçado por precisar dizer aquilo. Financeiramente, respondeu, a casa tem custos. Todo mundo aqui tem responsabilidades. E você não tem mais como ajudar. Camila inclinou-se para a frente. Ninguém está te acusando de nada, Joaquim, disse, num tom ensaiado. Só precisamos pensar no que é viável para todos. Viável para quem? Questionou ele. Dona Elza foi direta. Para quem sustenta, disse, não para quem pesa. A palavra atravessou o ambiente como uma lâmina. Sofia se mexeu na cadeira. Vó, começou. Sofia, interrompeu Cecília firme. Isso não é conversa para você. Joaquim levantou a mão lentamente. Deixa, disse. Quero ouvir. Ricardo aproveitou o espaço. A gente acha que talvez seja melhor você procurar outro lugar, falou. Algo provisório, até se reorganizar. Outro lugar? Repetiu Joaquim. Um lugar mais simples, completou Camila, onde você não precise se preocupar com despesas que não pode cobrir. Joaquim olhou ao redor. Aquela era a casa que ele construíra. Cada parede, cada móvel, cada detalhe existia porque ele estivera ali. E agora falavam como se ele fosse um hóspede inconveniente. Vocês estão me pedindo para sair da minha casa? Disse calmamente. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio confirmou. Não é isso, tentou Cecília. É só uma fase. Fases passam, disse Dona Elza. Pessoas se adaptam ou vão embora. Sofia levantou-se abruptamente. Isso é errado, disse com a voz trêmula. Vocês estão expulsando ele. Ninguém está expulsando ninguém, respondeu Ricardo irritado. Estamos sendo práticos. Práticos com quem? Retrucou Sofia. Ele é seu pai. E eu tenho minha família agora, respondeu Ricardo. Tenho que pensar no meu futuro. Joaquim observava tudo com uma estranha serenidade. Não havia surpresa, apenas confirmação. Então é isso, disse ele. Quando eu não sirvo mais, preciso sair. Cecília desviou o olhar. Não fala assim, murmurou. Você sabe que não é pessoal. Joaquim sorriu de leve. É sempre pessoal, respondeu. Só fingimos que não é. Sofia estava chorando agora.
Você pode ficar comigo, disse ela. No meu quarto. A gente dá um jeito. Ricardo suspirou. Sofia, isso é infantil. Joaquim se levantou devagar. Apoiou as mãos na mesa. Chega, disse sem elevar a voz. Todos se calaram. Eu ouvi o que precisava ouvir, continuou. Não vou discutir, não vou implorar e não vou causar cena. Ele olhou para cada um deles, não com raiva, com memória. Vocês não estão errados em pensar no conforto de vocês, disse. Só estão errados em achar que isso não diz nada sobre quem são. Dona Elsa franziu o rosto. Vai fazer drama agora? Não, respondeu Joaquim. Drama seria fingir que isso não me atingiu. Ele virou-se para Sofia. Não chora, pediu. Você não fez nada de errado. Ela balançou a cabeça inconformada. Você não pode ir embora, disse. Posso, respondeu ele, e talvez devesse ter ido antes. Joaquim saiu da cozinha com passos firmes, subiu para o quarto e fechou a porta. Pela primeira vez desde que voltara, sentiu algo parecido com alívio. A decisão da família estava tomada, e o teste, enfim, chegara ao ponto final. Agora, só restava revelar a verdade. Joaquim não saiu naquela noite. Não por falta de opção, mas por escolha. Quis dormir ali uma última vez, observando em silêncio a casa que agora o rejeitava com educação. Arrumou a mala com calma, dobrando cada peça como quem encerra um ciclo, não como quem foge. Não levou tudo, apenas o necessário. O resto já não importava. Na manhã seguinte, desceu para a cozinha cedo. A casa ainda dormia. Preparou café e sentou-se à mesa onde por décadas fora o centro invisível de tudo. Bebeu devagar. Não havia pressa. O teste tinha terminado. Agora vinha a parte mais difícil, dizer a verdade sem usar a verdade como arma. Quando Cecília entrou, levou um susto ao vê-lo ali tão sereno. Você ainda está aqui? Perguntou. Estou, respondeu ele. Mas não por muito tempo. Ela se sentou à frente dele, parecia cansada, não triste, cansada. A gente não quis te machucar, disse. Só não sabíamos o que fazer. Sabiam, respondeu Joaquim. Só escolheram o que era mais conveniente. Ricardo entrou logo depois, acompanhado de Camila. Dona Elsa veio por último. Laura permaneceu no quarto. Sofia apareceu em silêncio e sentou-se ao lado do avô, segurando sua mão por baixo da mesa. Vamos direto ao ponto, disse Ricardo. Você vai mesmo procurar outro lugar? Joaquim respirou fundo. Vou, respondeu. Mas não do jeito que vocês pensam. Camila franziu a testa. Como assim? Joaquim apoiou as mãos na mesa. Antes de ir, preciso esclarecer uma coisa, disse. Eu nunca perdi tudo. O silêncio foi imediato. O quê? Perguntou Cecília. As contas que sumiram, os cartões bloqueados, a ausência, continuou Joaquim. Nada disso foi acidente. Ricardo se levantou abruptamente. Você está dizendo que isso tudo foi encenação? Não, respondeu Joaquim calmo. Foi um teste. Dona Elsa riu incrédula. Teste? Você acha que a vida é um jogo? Acho que a verdade precisa de contexto, disse ele. E eu precisava do meu. Camila cruzou os braços. Ah, isso é cruel, disse. Brincar com a gente assim? Cruel é calcular herança enquanto alguém ainda respira, respondeu Joaquim sem elevar a voz. Ricardo empalideceu. Você ouviu aquela conversa? Ouvi, confirmou. E foi ali que entendi que o respeito que eu acreditava ter conquistado era apenas tolerância bem paga. Cecília levou a mão ao rosto. Joaquim, não me interrompa, pediu ele firme. Eu precisava saber quem ficaria quando o dinheiro não estivesse mais na mesa. Quem me trataria como pai, marido, avô, e agora eu sei. Laura apareceu na porta, atraída pelas vozes. Parou, sem entrar. Então tudo isso foi para nos julgar? Perguntou Ricardo. Foi para me conhecer, respondeu Joaquim. E conhecer vocês.
Sofia apertou a mão dele. Eu sabia, disse baixo. Joaquim olhou para a neta e sorriu com tristeza. Você não mudou em nenhum momento, disse. Não perguntou nada. Não cobrou nada. Não me tratou diferente. Ricardo respirava com dificuldade. E agora? Perguntou. Vai nos punir? Não, respondeu Joaquim. Não sou juiz, Camila ironizou. Então vai fingir que nada aconteceu? Pelo contrário, disse ele. Vou agir. Ele se levantou. A casa continua sendo minha, afirmou. Mas não do jeito que vocês pensam. Dona Elza franziu o rosto. O que isso quer dizer? Quer dizer que privilégios acabam quando o caráter falta, respondeu Joaquim. Contas fáceis, conforto sem esforço, dependência disfarçada de família, tudo isso termina hoje. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Joaquim ergueu a mão. Eu não vou expulsar ninguém, disse. Cada um aqui é adulto, mas também não vou sustentar desprezo. Cecília chorava em silêncio. Você vai embora mesmo assim? Perguntou Sofia. Vou, respondeu ele, mas por escolha, não por rejeição. Ele caminhou até a porta, pegou a mala e voltou-se para todos. Não vim aqui para humilhar, disse. Vim para devolver a vocês exatamente o que me deram quando acharam que eu não tinha mais nada. Distância. Sofia levantou-se e o abraçou forte. Eu vou te ver sempre, disse. Eu sei, respondeu ele. Joaquim saiu sem bater a porta, sem discurso, sem vingança, apenas com a verdade intacta. Do lado de fora respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu paz. O teste tinha terminado. E a resposta, embora dolorosa, era definitiva. A casa acordou estranha no dia seguinte à saída de Joaquim. Não houve discussão, nem correria, nem pedidos de desculpa. Houve silêncio. Um silêncio pesado, que não era de descanso, mas de ausência. A cadeira dele na mesa ficou vazia durante o café da manhã. Cecília reparou, mas não comentou. Ricardo sentou-se no mesmo lugar de sempre, impaciente, mexendo no celular. Camila organizava a bolsa, inquieta. Dona Elza reclamava do atraso do pão. Laura não desceu. Ninguém mencionou o nome dele. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Ele não deixou recado? Cecília balançou a cabeça. Não, Ricardo suspirou impaciente. Melhor assim, ia ser mais drama. Dona Elza concordou. Homem orgulhoso não gosta de despedida. Mas o incômodo crescia conforme a manhã avançava. Pequenas coisas começaram a falhar. A senha do serviço de streaming não funcionou. O cartão usado para pagar a compra do mercado foi recusado. O aplicativo do banco mostrava limites reduzidos. Ricardo tentou de novo. Nada. O que é isso? Resmungou. Camila aproximou-se. Deixa eu tentar. Também não funcionou. Cecília franziu a testa. Deve ser instabilidade, mas não era. Ao longo do dia, mensagens começaram a chegar. Curtas, objetivas, nada explicadas, apenas comunicadas. Um e-mail informava que a conta conjunta fora encerrada. Outro avisava que determinados acessos haviam sido revogados. Não havia ameaça, não havia tom de vingança, apenas fatos. Ricardo perdeu a paciência. Isso é retaliação, disse, andando de um lado para o outro. Ele não pode fazer isso. Camila tentou manter a calma. Talvez seja temporário. Dona Elza não disfarçou o nervosismo. Esse homem sempre gostou de controlar tudo. Laura desceu naquele momento. Olhou os rostos tensos, o celular na mão do irmão, a inquietação da mãe. O que aconteceu? Perguntou. Seu pai resolveu agir, respondeu Ricardo. Do jeito dele. Laura não disse nada. Apenas sentou-se e observou. Enquanto isso, Joaquim estava em um pequeno apartamento alugado no centro. Simples, claro, funcional. A mala ainda fechada no canto. Ele não parecia perdido. Pelo contrário, sentia-se estranhamente organizado.
Vestiu uma camisa limpa, saiu e caminhou até um escritório discreto. Não levou ninguém, não avisou ninguém. Sentou-se diante de uma mesa e assinou documentos com calma. Encerramento de contas compartilhadas, redefinição de acessos, revisão de contratos, nada impulsivo, tudo planejado. Está certo disso? Perguntou o advogado cauteloso. Estou, respondeu Joaquim. Já devia ter feito antes. A tarde passou em uma escola. Falou com a direção. Resolveu detalhes práticos. Pediu discrição. Não queria alarde. Apenas garantia. No fim do dia, recebeu uma mensagem. Precisamos conversar. Era de Cecília. Ele leu. Não respondeu. Na casa, o clima piorava. Ricardo gritava ao telefone, tentando resolver o que não entendia. Camila fazia contas no papel. Dona Elza andava de um lado para o outro reclamando. Laura permanecia calada, sentada no sofá, olhando para a porta fechada. Ele não podia simplesmente ir embora, disse Camila. Isso é cruel. Laura levantou o olhar. Cruel foi pedir que ele fosse. Ninguém respondeu. No início da noite, Sofia chegou da escola. Encontrou a casa pesada. Sentiu de imediato que algo tinha mudado. Ele foi de verdade mesmo, né? Perguntou. Cecília assentiu com dificuldade. Foi. Sofia não chorou. Apenas subiu para o quarto e fechou a porta. Mais tarde, Joaquim recebeu outra mensagem. Dessa vez, de Sofia. Posso te ver amanhã? Ele respondeu imediatamente. Claro. Na manhã seguinte, sentaram-se em um café pequeno. Sofia chegou com a mochila nas costas. Joaquim levantou-se para recebê-la. Você está bem? Perguntou ela. Estou, respondeu. E você? Ela pensou antes de responder. Estranha. Vai passar. Sofia assentiu. Eles estão nervosos, disse. Agora. Joaquim não comentou. Pediu 2 cafés. Conversaram sobre a escola, sobre coisas simples. Antes de se despedirem, ele entregou um envelope. O que é isso? Perguntou ela. Tranquilidade, respondeu. Ela não abriu ali. Na casa, a noite caiu pesada. Ricardo tentou ligar para o pai. Chamou. Nada. Camila sugeriu que esperassem. Dona Elza reclamou alto. Cecília sentou-se sozinha na sala, olhando para a televisão desligada. Laura aproximou-se. Ele não vai voltar, disse com firmeza. Cecília fechou os olhos. Eu sei. Naquela mesma noite, Joaquim entrou no novo apartamento, fechou a porta e apoiou a mala no chão. Não havia luxo, não havia plateia, apenas silêncio. Sentou-se na cama por alguns segundos. Depois levantou-se, abriu a janela e deixou o ar entrar. Do outro lado da cidade, a casa permanecia acordada. Pela primeira vez, sem saber exatamente o que fazer. E Joaquim, finalmente, sabia. Joaquim passou a vida inteira acreditando que o silêncio era força. Que pagar as contas, sustentar a casa e resolver tudo sem reclamar era o suficiente para manter as pessoas ao seu lado. E por muito tempo funcionou. Funcionou porque o conforto calava perguntas, porque o dinheiro evitava conflitos, porque a presença dele nunca foi questionada, apenas utilizada. O choque não veio quando foi tratado com frieza. Veio quando percebeu que, sem poder e sem dinheiro, ele deixava de ser pai, marido e avô. E passava a ser apenas um peso tolerado. Nada foi dito em voz alta no início. Não precisou. Os olhares mudaram. O tom mudou. As palavras começaram a medir o valor das pessoas como se fossem despesas. E foi ali que Joaquim entendeu algo que muitos só percebem tarde demais. Existem relações que só sobrevivem enquanto você serve. Quando deixou de servir, deixou de existir. Sofia foi a exceção. Não porque era criança, mas porque ainda não tinha aprendido a confundir amor com vantagem.
Ela não perguntou quanto ele tinha. Não quis saber quando ele ia se resolver. Não tentou encaixá-lo em um cálculo. Ela apenas ficou, e isso por si só disse tudo. Joaquim não revelou a verdade para humilhar. Não voltou atrás para se vingar. Não usou o dinheiro para impor respeito. Ele fez algo muito mais difícil. Retirou-se, porque há momentos em que permanecer custa mais caro do que partir. E ficar onde não se é desejado corrói mais do que a solidão. Ao sair daquela casa, Joaquim não perdeu a família. Perdeu a mentira que sustentava aquela convivência e ganhou algo que não se compra: clareza. Clareza sobre quem fica quando não há nada a oferecer, sobre quem ama a presença, não o privilégio, sobre quem confunde laço com dependência. Essa história não fala sobre dinheiro, fala sobre limites, sobre o dia em que alguém percebe que respeito não se implora, não se negocia e não se compra. Às vezes, o maior ato de amor próprio é sair em silêncio e deixar que o vazio revele tudo aquilo que antes estava escondido. Agora eu quero saber de você. No lugar de Joaquim, você ficaria em uma casa onde o respeito só existia enquanto o dinheiro estava presente? Ou teria coragem de sair, mesmo sabendo que isso mudaria tudo? Você acha que ele fez certo em tirar todos os privilégios da família? O que você faria no lugar dele? Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou pra você e o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião. E aproveita também para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. A gente se vê na próxima história.